Vamos continuar nossa revisão, né? A gente falou no vídeo anterior sobre as atividades mecânicas, então a gente sabe que o coração tem como função primordial bombear sangue, mas a gente tem que lembrar que essa atividade de bombeamento, que envolve contração muscular, como a gente viu, ela depende de uma eletricidade, tá? Então vamos fazer uma revisão nessa questão elétrica, como é que essa eletricidade é gerada no tecido cardíaco. Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente tem no coração um sistema de condução que é o chamado sistema de condução intrínseco do coração. Esse sistema ele vai estar presente na camada de miocárdio e ele é formado pelas células marca-passo, aquelas células que eu comentei com vocês, né? Então, o miocárdio ele é formado por células marca-passo e por cardiomiócito. O cardiomiócito é responsável pela parte mecânica do funcionamento, pela contração. As células marca-passo elas vão ser responsáveis por gerar e conduzir a eletricidade. Então, o papel delas está em primeiro lugar. Primeiro, as células marca-passo geram a eletricidade, o potencial elétrico. E esse potencial elétrico gerado pela célula marca-passo é que vai determinar a contração dos cardiomiócitos, tá? Então aqui é o seguinte, ó, essas células elas vão estar organizadas formando o que a gente chama de sistema de condução intrínseco do coração. Quer dizer, elas não estão espalhadas de forma aleatória no miocárdio, elas estão formando um sistema de condução, que está em amarelo aqui nessa imagem, ó, por onde esse potencial elétrico vai percorrer, tá? Então vamos ver como é esse sistema de condução. Então é o seguinte, a gente vai ter essas células marca-passo organizadas formando esse sistema. Então a gente vai ter as estruturas do sistema de condução. Então a primeira estrutura é o chamado nodo sinoatrial ou nodo SA, né, que vai ser a abreviação de sinoatrial, ou também chamado de nodo sinusal. Esse nodo está aqui na região do átrio direito, mais precisamente na porção superior do átrio. Lembrando que essas estruturas vão estar na camada de miocárdio. Elas não estão soltas ali dentro da câmara, não tem contato com sangue, nada disso. Está embutido na parede, tá? Na parede cardíaca, na camada do miocárdio. Aí então a gente vai ter esse nódo sinoatrial gerando esse potencial elétrico. Ele é o primeiro a gerar, porque ele tem muitos canais para sódio, então o sódio invade essas células facilmente do nodo SA, e aí elas despolarizam. E aí essa onda de despolarização vai percorrer aqui 3 segmentos, estruturas filamentosas, chamadas vias internodais, que vão conduzir esse impulso a um segundo nodo, que é o chamado nodo atrioventricular. Vamos lá, ou nodo AV. Aí esse nó do átrio ventricular, ele já está chegando próximo ao ventrículo aqui, ó. Ele já vai estar aqui já na fronteira entre átrio e ventrículo. E ele tem um prolongamento, estão vendo aqui no desenho, gente? Esse prolongamento ele vem em direção ao septo interventricular. Esse prolongamento é chamado de feixe atrioventricular ou feixe AV, mas muita gente conhece ele como feixe DIS, tá? Então, no feixe DIS que a gente vai ter esse potencial percorrendo esse feixe e chegando na porção ventricular. Então, significa o quê? Que a porção do átrio, ela sente primeiro essa eletricidade porque é lá que ela é gerada. Então, ela percorre primeiro a porção atrial. Então, a gente pensa, opa, então o átrio vai contrair primeiro que o ventrículo? Sim, e é assim que deve ser. Para a gente ter um ritmo considerado normal, né? Então, a gente de contração cardíaca, no átrio primeiro e depois no ventrículo. Então, a gente vai ter esse potencial percorrendo esse feixe. Na região desse feixe, gente, ocorre o que a gente chama de atraso na condução do potencial, e esse atraso vai ser muito importante, porque ele vai dar tempo para que a gente tenha um enchimento maior dos ventrículos, já que o ventrículo tem um espaço maior que o átrio, então ele leva mais tempo para encher. Então, nesse feixe DIS, a gente tem um retardo na condução do potencial elétrico, tá? E aí, depois esse feixe, ele se ramifica em 2 ramos, que é o ramo direito e esquerdo do feixe DIS, né, do feixe AV. Esses ramos aqui, então, descem aqui pelo septo em direção ao ápice cardíaco
E aí depois eles vão subir aqui na parede ventricular em direção à base. E aí ele envolve completamente os ventrículos, tá? E aí aqui na pontinha desses ramos a gente vai ter raminhos menores, estão vendo aqui no desenho? Que são chamadas fibras de Purkinje. Essas fibras, elas conseguem passar por toda a camada de miocárdio e parte delas muitas vezes atinge a camada do endocárdio, aquela camada que eu comentei com vocês de tecido conjuntivo do endocárdio, tá? Camada subepicardial. Bom, como o nó do sino atrial, ele é o primeiro a gerar esse potencial elétrico, a gente chama ele de marca-passo natural do coração, tá? Ele que vai determinar o ritmo. Quanto mais potencial elétrico, mais rápido ele gerar, mais a gente vai ter contrações. Então, maior vai ser o que a gente chama de frequência cardíaca, tá? Então, vai ser ele que determina o passo. Então, por isso que a gente chama que ele marca o passo. Ele, quer dizer, ele determina o ritmo de contração, a intensidade, né? Então tá aí, ó, mostrando aqui bonito esse desenho, legal ele, ó. Mostra então uma onda, tá vendo, amarela, que começa em cima, aqui na região, né, do nó do SA, desce pelas vias internodais do nó do AV, ó, é muito rápido. Eu explicando assim parece que é uma eternidade, né? Mas vocês estão vendo que é bem rápido. E aí a gente vai ter, então, cada batimento que acontece depende de uma transmissão dessa. Então, se eu tenho 60 batimentos por minuto, quer dizer que eu tenho 60 vezes isso acontecendo, essa transmissão de impulso no sistema, tá? Geração e transmissão. Se eu tenho 100 batimentos, 100 vezes. Cada batimento depende de uma transmissão dessa de potencial elétrico. Nem transmissão, né? Uma condução de potencial elétrico, que vai ser gerado no nó do SA e vai ser conduzido ao longo de todo o sistema até chegar à fibra de Purkinje, que é a porção, a estrutura terminal do sistema. Bom, como é que é esse potencial de ação, né, gente? Vocês já viram isso lá na IPV, na disciplina do semestre anterior, e a gente vê aqui de novo, então faz essa história de despolarização e repolarização, como é que acontece, a gente sabe que isso depende de tráfego de carga elétrica. E o que tem carga elétrica no nosso corpo são partículas que a gente chama de íons, né? A gente tem íons que são positivos, que a gente chama de cátions, e a gente tem íons negativos, que a gente chama de ânions. Esses íons são distribuídos de maneira desigual entre o meio extracelular e o meio intracelular, e o tráfego deles na membrana produz alteração dessa polaridade, né? Então, se a gente tem carga positiva entrando na célula, dentro da célula se torna mais positivo. Se a gente tem carga positiva saindo da célula, dentro da célula fica mais negativo. Então, basicamente, é isso que é a eletricidade gerada. É essa alternância de polaridade. Então, é o seguinte, na célula marca-passo, a gente vai ter inicialmente um fluxo de sódio por canais que a gente chama de canais de vazamento. Quer dizer, são canais que não dependem de voltagem. Eles estão abertos e permitem a entrada livre do sódio. Lembrando que o sódio é o principal íon extracelular. Então, se o canal de sódio está aberto, o sódio ele vai de onde ele está com mais para onde ele tem menos. Então, ele vai do lado de fora da célula para o lado de dentro da célula. Essa entrada de sódio, gente, vai fazer com que a polaridade, quer dizer, a voltagem da membrana se altere. O sódio, então, é positivo, ele está entrando. Aqui a gente tem um gráfico de potencial, ó. Então, aqui embaixo está negativo, menos 60 milivolts, e aqui para cima é positivo, mais 20. Então, se está entrando carga positiva, esse potencial ele vai ficando menos negativo, portanto, ele está indo em direção ao positivo. Essa entrada do sódio faz com que a gente a célula atinja o chamado limiar de descarga. O que é isso, né? É o ponto, a voltagem, que vai ativar os canais voltagem independente, tá? Então, quando atingir essa determinada voltagem, que é esse menos 40 milivolts aqui, a gente vai ter abertura de canais voltagem independente. E aí são canais de sódio e canais de cálcio, né? Vocês devem ter visto no neurônio que basicamente o que a gente tem é canal de sódio abrindo. Mas aqui nas células do miocárdio a gente tem canais de cálcio também. E aí eles vão se abrir junto. E eles também são positivos. E aí o cálcio que está do lado de fora da célula vai invadir a célula. E o sódio também vai invadir a célula. Os dois positivos, o que acontece?
essa polaridade ela tende a ficar positiva rapidamente. E aí a gente vai ter o que é a chamada despolarização. Quer dizer, o que era negativo virou positivo, a inversão das cargas. Então lá, influxo de sódio e cálcio, e aí então a gente vai ter uma voltagem que estava no menos 40, indo para o mais 20, né, o que a gente chama de despolarização. Esse mais 20 vai determinar o fechamento dos canais de voltagem dependente. Então, o canal voltagem dependente ele tem uma voltagem para abrir e uma voltagem para fechar, como se fosse uma senhazinha que vai abrir e fechar a porta. Então, o mais 20 determina o fechamento dos canais de voltagem dependente de sódio e de cálcio. E também a abertura dos canais de voltagem dependente de potássio, tá? O potássio está mais concentrado dentro da célula. Então, se eu tenho um canal de potássio abrindo, o que acontece? Ele vai do lugar onde ele está com maior concentração para onde ele está com menor concentração. A gente chama isso de difusão. Então, ele vai sair da célula. Significa que a célula vai perder o potássio, a gente vai ter efluxo, quer dizer, saída. E aí, a célula vai voltar a ficar mais negativa. Ela está perdendo carga positiva, né? Então, ela tende a ficar mais negativa, ela volta para o menos 60, que é o potencial de repouso. A gente chama isso de repolarização, quando ela restaura o potencial de repouso. E aí, chegou nesse potencial, os canais de voltagem dependente de potássio se fecham, lembrando que eles são lentos, então eles demoram para abrir, demoram para fechar. E aí a gente tem o repouso, tá? Quando atinge esse repouso, a gente tem as bombas só de potássio trabalhando, e aí elas vão fazer o quê? Vão arrumar a casa de novo. O sódio vai para fora, ela expulsa o sódio e ela puxa o potássio que fugiu para dentro, né? Sempre na proporção de 3 sódios para 2 potássios. Então esse potencial elétrico, gente, que é gerado na célula marca-passo, ele vai percorrer junções comunicantes em direção ao cardiomiócito. Então aqui a gente tem do ladinho, ó, aparecendo só a membraninha da célula marca-passo, e aqui a gente tem o cardiomiócito. Então, o sódio e o cálcio que entraram na célula marca-passo, ele vai passar pelas junções comunicantes, chegando no cardiomiócito. Isso já vai ser suficiente para gerar uma perturbação nesse potencial, quer dizer, para produzir uma alteração do potencial que vai conduzir ele para um limiar de descarga, que vai ser importante para que a gente tenha a abertura dos canais de voltagem independente. Então, como é que é o potencial de ação nos cardiomiócitos? Ele vai ser diferente do que a gente viu para células de marca-passo. Até o traçado aqui, tá vendo, do gráfico, é diferente. Então, por que isso, gente? Olha só. Então, a gente vai ter a entrada de sódio e cálcio por junções comunicantes, né, que estavam nas células marca-passo, elas vão em direção aos cardiomiócitos. E depois vai de um cardiomiócito para o outro também, de um vizinho para o outro, né? E aí a gente tem a perturbação do potencial, ó, de menos 90 vai para o menos 40. Então, o repouso do cardiomiócito é mais negativo do que da célula marca-passo. Então, a gente tem atingindo aquele chamado limiar de descarga que eu comentei com vocês. Aí, o que vai acontecer? Abertura dos canais de voltagem dependente de sódio e de cálcio. Então, é a voltagem que abre os canais sódio e cálcio. Só que aqui a gente tem uma diferença importante. Então a gente vai ter essa abertura dos canais de sódio e cálcio, vai fazer com que o sódio e cálcio entrem na célula, que a gente chama de influxo. E aí o potencial sai do menos 40 para o mais 20. Fica positivo, que a gente chama de despolarização. Só que aqui um ponto importante, ó, gente. Chegou no mais 20, os canais de voltagem independente de sódio, eles se fecham rapidamente, eles são rápidos, eles vão fechar. Só que o canal de cálcio, como está aqui em cima, ó, eles são lentos. Então ele vai começar a fechar, só que ele demora um pouquinho mais. Então, enquanto ele está fechando, o cálcio ainda está entrando na célula. E ao mesmo tempo a gente já tem a abertura dos canais de voltagem independente de potássio. E aí o que vai acontecer? A gente tem o cálcio entrando, ó, o positivo entrando na forma do cálcio, mas a gente tem também saída do positivo na forma do potássio. Isso vai produzir o que a gente chama de platô do potencial de ação. Então está entrando positivo, mas está saindo positivo. Então o potencial ele não se altera, tá vendo? Muito. Ele vai ficar meio que estável aqui em cima. Isso significa o quê, gente? Que eu vou ter uma etapa de despolarização mais prolongada, que dura mais ou menos, em condições normais, 0,2 segundos. Prolongadíssima, né? Enorme. Não é. E aí, nesse tempo, ele vai ser importante porque a gente está falando de cardiomiócito. Então, se ele está despolarizado, ele está fazendo o quê? Contraindo. O sarcômero está lá, ó,
contraído. E aí esse platô ele vai fazer com que esse estágio, esse momento de contração, ele dure mais tempo. E isso vai ser importante para que a gente tenha uma ejeção de um volume maior de sangue, tá? Aí até que chega um ponto, né? Então, quando esse potássio está aberto, a gente vai ter a saída do potássio, efluxo, né? E aí, quando a gente vai ter o fechamento do cálcio, então aí chega um ponto, né? No final do platô aqui, significa que o cálcio para de entrar, quer dizer, o canal já fechou, é o tempo suficiente para o canal de cálcio se fechar. E agora a gente só tem saída de carga positiva. Isso vai levar à restauração do potencial, repolarização. E aí chegou no menos 90, que é o potencial de repouso, a gente vai ter o fechamento dos canais de voltagem dependente de potássio, né? Atingindo o repouso. E aí a história depois, quando vier uma nova, mais sódio, mais cálcio, a gente vai ter de novo a história acontecendo. Tá ok? Então a diferença principal é com relação à velocidade de abertura dos canais de cálcio. Então é importante, ó, só de cálcio é importante para despolarização. Tanto do cardiomiócito quanto da célula marca-passo. A diferença é que no potencial de ação do cardiomiócito, a gente tem o canal de cálcio que é mais lento e isso vai produzir um platô, quer dizer, a célula vai ficar mais tempo despolarizada e isso vai produzir uma contração mais prolongada, tá? Lembrando, célula marca-passo não contrai porque não tem sarcômero, a função dela é gerar potencial para estimular os cardiomiócitos, tá ok? Então, esse vídeo a gente termina por aqui e a gente se vê no próximo.